Este vídeo tem como objetivo responder aos mitos difundidos por aqueles que dizem que a economia brasileira em 2022 está bem, ou que os problemas que ainda existem são apenas decorrentes de fatores externos ou herança de período anterior, ou seja, mitos difundidos por defensores da agenda econômica implementada pelos governos de Michel Temer com o Henrique Meirelles e de Jair Bolsonaro com o Paulo Guedes. E achei muito importante fazer esse vídeo, principalmente porque alguns dos defensores desses mitos sobre a economia dizem que, alguns deles até reconhecem que houve grande retrocesso em meio ambiente, direitos humanos, política social desde 2016, mas que a condução da política econômica está no caminho correto. E aí, por isso, eu achei muito importante mostrar que nem isso está correto. E um lembrete adicional: essa apresentação foi feita em PowerPoint para facilitar a visualização de gráficos, mas a simples apresentação visual não se basta. Então, para pegar o conteúdo desse vídeo, é necessário ver com o som. Bom, vamos responder um por um aos mitos de quem está dizendo que a economia brasileira está bombando em 2022, que está tendo uma pujança. Bom, quem costuma dizer, quem diz isso muitas vezes aponta para indicadores do mercado financeiro que mostram que realmente a bolsa no Brasil, que o índice que é medido pelo índice Ibovespa, realmente está em um patamar bem mais alto do que estava 6 anos atrás, como é possível ver pelo gráfico. O dólar está em leve declínio, já está longe de alcançar o pico, que já foi por volta de 5,50, agora já está oscilando na faixa de 5. E e bolsa e câmbio são indicadores assim de como os investidores estão vendo os ativos de determinado país, ou seja, realmente, de fato, em 2022, muitos investidores estão achando que colocar dinheiro em ativos do Brasil é algo que vale a pena. Mas isso não significa que a economia vai bem, porque a economia não é o mercado financeiro. Isso é muito importante enfatizar. É, existem por volta de 18 milhões de empresas no Brasil, se for medido pelo número de CNPJs, e menos de 1.000 está na Bolsa de São Paulo. E, e o Ibovespa, que é o índice, é composto basicamente por Petrobras, Vale, Itaú, Bradesco e Ambev. E tanto que não tem muito a ver a relação entre o índice da Bolsa com a economia de verdade, que é a economia real, que é produção, emprego, renda, é que, como você vê no gráfico, o Ibovespa atualmente está muito mais alto do que estava quando a Dilma caiu. E aí muitos dizem assim, é só tirar a Dilma que a economia brasileira vai voltar a decolar. Bom, o que realmente só a Bolsa decolou, mas como vou mostrar no próximo slide, a economia não decolou. Até porque grande parte dos movimentos da bolsa são puramente especulativos, ou seja, a pessoa compra a ação de determinada empresa porque acha que outras pessoas vão comprar a ação dessa empresa e vai poder vender mais caro depois. É a história aí do famoso concurso de beleza descrito pelo Keynes, em que ganha o concurso quem acertar qual é o rosto
o rosto mais bonito de acordo com a opinião da maioria. Aí na hora que a pessoa vai votar em qual pessoa tem um rosto mais bonito, não vai votar em qual que acha, realmente acha que é mais bonito, mas sim quem que acha que os outros acham que é o rosto mais bonito. Isso funciona mais ou menos assim no mercado de ações. E poderia ter até um nexo entre a bolsa e a economia real, pensando assim, pô, se as empresas estão vendendo mais as ações são mais caras, tal, as empresas estão conseguindo mais recursos para financiar seus investimentos. Mas na verdade, assim, o mercado acionário é só um dos muitos mecanismos de financiamento de investimento. Não existe um nexo tão forte assim entre a ação da empresa valorizou e a empresa vai investir mais. Tanto que por isso que é possível claramente ver, mesmo desde 2016 o Ibovespa cresceu bastante, mas a economia brasileira continua patinando. E ainda é importante destacar um tema que eu já discuti em outros vídeos aqui no canal, que é a histórica boa vontade que os mercados financeiros têm com governos de direita e a histórica má vontade que os mercados financeiros têm com governos de esquerda. Porque agora nós vemos o Bolsonaro em ano eleitoral aumentando o valor do Auxílio Brasil, segurando o preço dos combustíveis. É, eu acho até certo fazer isso, acho até certo fazer segurar o combustível, mas não por esse jeito, por outro, que eu vou falar mais tarde, mas assim, imaginem, imaginem se fosse um governo de esquerda fazendo isso em ano eleitoral. A bolsa provavelmente ia despencar. Bom, não precisa nem imaginar, já houve um caso real, que foi a Dilma em 2014. E assim, um caso que eu gosto muito de citar da boa vontade que os mercados financeiros têm com governos de direita é que em 1928 as ações da Bolsa de Nova York dispararam quando o republicano Hoover foi eleito, imaginando um longo período de prosperidade que estava vindo pela frente. Bom, mas aí, como eu estava falando, finalmente mostrando o gráfico do PIB e da taxa de desocupação do Brasil. É, esse gráfico já foi obtido com os dados depois de já divulgado o resultado do segundo trimestre de 2022. O PIB brasileiro em 2022 está exatamente igual ao que estava no seu período de pico, que foi o primeiro trimestre de 2014. E, e assim, é uma pena que não tem dados de PIB per capita trimestral, apenas dado do PIB total, que é trimestral, e PIB per capita só tem divulgação anual. Mas, mas, assim, como sabemos que a população brasileira cresceu nesse período, um pouco menos de 1% ao ano, tá? Deve ter crescido a população brasileira, onde cresceu aí um acumulado de 8% nesse período de 2014 a 2022, ou seja, o PIB, uma coisa que eu sempre costumo dizer, o PIB per capita do Brasil atualmente ainda está abaixo do patamar de quando o Guido Mantega saiu. Ou seja, depois de 6 anos de governos com orientação neoliberal, e mesmo assim, podemos até dizer, depois de 7 anos de Ministério da Fazenda com orientação neoliberal, porque lembre-se que em 2015 ainda era Dilma, mas o ministro da Fazenda era o Joaquim Levy. Depois de todos esses anos,
o PIB per capita do Brasil não conseguiu alcançar o maior patamar de sua história, que foi no tempo que o ministro da Fazenda ainda era o Manteiga. E, e aí às vezes eu vejo assim nas redes sociais dizendo que os economistas heterodoxos, como por exemplo o Paulo Gala, o Elias Jabbour, o Wallace Moreira, o André Roncaglia, a Laura Carvalho, a Juliane Furno, eles seriam menos qualificados do que os economistas ortodoxos e que eles teriam sido responsáveis por quebrar o Brasil no tempo da Dilma e do Manteiga. Mas assim, quando eu vejo os comentários assim, eu penso, pô, depois de no mínimo 6 anos conduzindo a política econômica do Brasil, a neoliberalizada não conseguiu sequer colocar o PIB per capita do Brasil acima do patamar de onde estava quando o Guido Mantega saiu. E mesmo assim eles ainda não conseguem calçar as sandálias da humildade e ainda acham que estão em posição assim, de ficar apontando o dedinho, assim, falando assim, esse economista é mais qualificado, esse economista é menos qualificado. Mas assim, claro que assim, eu não estou dizendo que não tô pregando o oposto de que os economistas heterodoxos são mais qualificados que os ortodoxos. Não, existem mais e menos, tanto entre os ortodoxos quanto os heterodoxos. Mas assim, o tanto que se vê. E claro, como eu disse, existem economistas muito qualificados, obviamente, no campo ortodoxo, mas assim, o que se vê um grau muito grande de indigência intelectual no Brasil, quando se verifica que no campo liberal, uma das vozes muito ativas nas redes sociais foi que tem muitos seguidores, foi uma influência de extrema direita que nessa semana mais recente pagou um mico enorme num debate de YouTube com o professor Elias Jabbour. Bom, mas fechando o parênteses, ainda outra coisa que acho importante mencionar é o seguinte: muita gente pode dizer que na verdade, o PIB do Brasil, per capita no Brasil ainda está em patamar mais baixo do que estava em 2014, por causa de acontecimentos internacionais, como a pandemia da Covid-19 e a invasão da Ucrânia feita pela Rússia. Mas, se eu for verificar nesse gráfico, percebe-se claramente que no quarto trimestre de 2019, que foi o último trimestre antes do início da pandemia da Covid-19, o PIB per capita do Brasil ainda estava em patamar bem abaixo do que estava em 2014. Assim, o que é importante, e realmente, em 2022, algumas pessoas estão falando que a economia brasileira está pujante, está bombando, não apenas por causa dos indicadores de bolsa e de câmbio, como também com indicadores de alguma retomada do crescimento. Sim, que realmente, e queda da taxa de desocupação, que realmente está acontecendo. Mas isto é apenas, e isso não é prosperidade, isso é apenas recuperação do fundo do poço. Recuperar do fundo do poço é até razoavelmente fácil, é só crescer em cima da capacidade ociosa existente. E aí quando teve
quando teve uma severa recessão no Brasil entre 1981 e 1983, o crescimento do PIB em 1984 e 1985 foi enorme. Quando houve uma severa recessão no Brasil entre 1990 e 1992, a retomada do PIB em 1993 e em 1994 foi enorme também. Ou seja, realmente está tendo uma recuperaçãozinha em 2022, mas assim, o Brasil está tendo a recuperação mais lenta de sua história nesse período, nesses longos 6 anos liberais. E, e sim, realmente, a taxa de desocupação está caindo, está por volta de 9%. Alguns podem até acreditar o que eles chamam de reforma trabalhista do Temer de 2017, mas fato é que a taxa de desocupação no Brasil já oscilou por volta de 6,5% antes do que eu chamo de contra-reforma trabalhista do Temer. E mesmo com o PIB recuperando, com uma recuperaçãozinha do PIB, é importante lembrar que povo não come PIB, povo come comida. E se o crescimento não estiver chegando a todo mundo, as pessoas vão comer menos mesmo. Essa manchete de matéria do Globo é de 2022, sobre como substituir tomate por caqui e bife por ovo, ou seja, como tentar se manter nutrindo gastando menos. Aí vocês verificam que um dos motivos de que os pobres estão mais pobres é que, além dessa estagnação, houve uma retomada do aumento da concentração de renda no Brasil no período recente. E acho que uma coisa ainda importante para destacar é que a inflação no governo Bolsonaro penaliza mais a população de baixa renda, porque incide principalmente sobre os alimentos e um percentual maior da renda das pessoas de baixa renda é destinada a comprar alimentos. Isso é diferente da inflação do primeiro mandato da Dilma, que era decorrente mais do aumento dos preços dos serviços de pessoas de menor instrução. Ou seja, quem era mais afetado por a inflação daquele tempo era a classe média, que via o serviço doméstico, o serviço de salão de cabeleireiro, o serviço de garçom no restaurante ficar mais caro. E para os que dizem que grande parte dos problemas pelo qual a economia brasileira vem passando recentemente vem de fora, é importante deixar bem claro que não, a economia brasileira não está mal, quer dizer, a economia mundial antes da pandemia não estava mal. A economia brasileira patinou em 2016, 2017, 2018, 2019, mesmo quando o PIB mundial estava tendo um crescimento até que razoável, como, como vocês podem, verificar nesse gráfico. E também é muito comum dizer que a inflação não é um problema só brasileiro, é um problema mundial. De fato, vários países do mundo estão tendo, como por exemplo os Estados Unidos, estão tendo uma inflação que não se via desde o início dos anos 80, realmente estão tendo uma das maiores, a maior inflação do período recente no mundo desenvolvido, mas, como vocês podem verificar, em 2021
a inflação no Brasil ainda assim foi maior do que a inflação em países desenvolvidos. É, e também acho outra coisa importante dizer. Se o problema fosse só se o problema fosse só essa inflação, mesmo essa que foi no Brasil, até um pouco maior do que nos países desenvolvidos, não seria tão grave se fosse só a inflação. O problema é que a inflação é acompanhado por, como eu já falei, da estagnação do PIB, do desemprego, da queda dos salários da população de mais baixa renda, do aumento da concentração de renda, que faz a população mais pobre ter que trocar o bife por ovo. E até pelo fato de em 2021, mesmo no início de 2022, o PIB brasileiro ainda ter estado patinando, com desemprego elevado, é, isso até poderia ajudar a segurar a inflação brasileira, e a inflação do Brasil podia ser até menor do que a de países que estão com desemprego na faixa dos 4%, como os Estados Unidos. Mas não está. E parte da elevada inflação no Brasil é decorrente da política de preços dos combustíveis da Petrobras, de paridade dos preços internacionais, do Brasil praticar internamente os preços dos combustíveis no Brasil como se fosse um importador de 100% do petróleo, algo que o Brasil não é. O Brasil não teria necessidade de praticar preços internos como se fosse importador, e preços dos combustíveis acabar irradiando até aos preços dos alimentos, porque os alimentos são transportados. Aí, discussão mais detalhada sobre a não necessidade de usar o PPI, que eu não vou gastar muito tempo aqui, mas eu recomendo muito ver os vídeos da Juliane Furno sobre esse assunto. E aí, alguns poderiam perguntar: bom, você está criticando, mas havia outras possibilidades? É inevitável essa situação? Olha, o que eu penso é o seguinte: poderia estar sendo um pouco diferente. Em 2017, em 2018 e em 2019, o que acontecia no Brasil era o PIB estagnado, a taxa de desocupação bastante elevada, só que a inflação bastante baixa. Ou seja, havia um espaço grande para tentar recuperar a economia brasileira por políticas que atuam no lado da demanda agregada, como, por exemplo, aumento do investimento público, redução mais agressiva dos juros, aumento de transferência para as famílias mais pobres, redistribuição de renda no modo a aumentar a renda das famílias que consomem o maior percentual da renda, que são as famílias mais pobres. Mas o problema é que as equipes econômicas recentes no Brasil enxergam a economia exclusivamente através da curva de oferta agregada. Parece que a curva de demanda agregada para as equipes econômicas desde 2016 até 2021, parece que para essas equipes a curva de demanda agregada não existe. Mas só em 2022 os formuladores de política econômica no Brasil lembraram que existe a curva de demanda agregada
e finalmente estão afetando desse lado, tanto que estamos vendo essa recuperaçãozinha aí. E isso pode ter ser talvez algo decorrente de orientação ideológica, de quem ainda está com a cabeça presa em Chicago da década de 1970, porque mesmo a ortodoxia dos Estados Unidos e da Europa depois de 2008 passou a dar mais importância para a curva de demanda agregada. E aí muitos outros falam que culpa, que acham que os problemas da economia brasileira em 2022 ainda é culpa do PT que quebrou o Brasil, que a nova matriz da Dilma e do Manteiga quebrou o Brasil. Mas isso aí, eu diria que isso aí é um terraplanismo econômico chamado de defasagens mágicas, que é de achar que geralmente são economistas do mercado que pregam isso, aí acham assim que sempre se a economia durante um governo que tem uma equipe econômica que o mercado gosta, se a economia não estiver bem, é sempre herança maldita do tempo de um governo que o mercado não gostava. E se a economia estiver bem durante se a economia estiver bem durante um governo que tem uma equipe econômica que o mercado não gosta, é sempre herança bendita de um governo passado que o mercado gostava. Assim, é claro que o crescimento do PIB de um país num determinado ano pode sim ser determinado pelo que acontece em anos anteriores. É possível assim que o crescimento baixo de 2016, de 2017 pode ser perfeitamente explicável pelo fato da política econômica estar fazendo a desinflação como decorrência da inflação que acelerou em 2014 e 2015. Mas não há fundamento, assim, mas assim, considerando que PIB é a soma do valor agregado dos bens e serviços que o país produz em um ano, não, não há nenhuma possível explicação científica para as empresas brasileiras estarem produzindo abaixo de sua capacidade em 2022, por causa de erros de política econômica cometidos entre 2011 e 2020 e 2014. E até uma possível herança que pode afetar o PIB nos anos futuros é o nível de reservas de um país, porque quando o país tem reservas baixas, existe a taxa de câmbio fica muito mais instável, porque os especuladores podem achar que a moeda vai desvalorizar, e aí o país não tem um colchão que pode ser usado para tentar segurar o valor da moeda e essa desvalorização realmente acontecer. Mas quando a Dilma caiu, o nível de reservas internacionais do Brasil era de 380 bilhões de dólares, ou seja, uma quantidade bastante grande para que não provocaria instabilidade no câmbio. Assim, um extremo tão grande assim assim, e essas defasagens mágicas não são uma coisa assim só de agora. Tem aqueles que falam que o crescimento elevado do tempo do Médici e do Geisel foi colheita do plantio feito na era do Castelo Branco. E um dos casos assim mais extremos de defasagem mágica foi um dos mais famosos economistas liberais brasileiros dizendo que
o elevado crescimento do PIB da Argentina que ocorreu no mandato do Néstor Kirchner e no primeiro mandato da Cristina Kirchner, esse período compreendido entre 2003 e 2011, foi tudo decorrente do governo do Eduardo Duhalde, que foi simplesmente um governo tampão de 2001 a 2003, que ele foi um presidente tampão entre a queda do Fernando de la Rua e a eleição do Néstor Kirchner. Bom, e aí um dos argumentos utilizados por grandes entusiastas do Temer e de sua equipe econômica é a de que teria ocorrido uma recuperação mais robusta, mas isso foi bloqueado por a crise política gerada pelo Ministério Público ter encontrado essa conversa entre o Michel Temer e o Joesley que comprometeu o Temer, aí que isso teria abortado a recuperação da economia brasileira. Bom, sobre isso eu digo, isso pode ter afetado sim, mas assim, é uma lógica muito estranha achar que fenômenos políticos afetaram a economia só no tempo do Temer. Ok, a bomba Joesley atrapalhou a economia brasileira no tempo do Temer. Tudo bem. Mas por que quem diz isso acha tão horrível dizer que a Lava Jato contribuiu para derrubar o PIB no tempo ainda da Dilma, que a crise política decorrente da não aceitação dos resultados da eleição de 2014 pelos perdedores, as bombas da bancada de Eduardo Cunha, também não contribuíram para derrubar o PIB no Brasil no tempo da Dilma. E por fim é o seguinte, a ideia principal que eu quis passar foi o seguinte, a economia brasileira não está bem, existem muitos problemas que vêm do resto do mundo, como a pandemia e a guerra, mas não pode ser explicado apenas por problemas externos. Grande parte da estagnação do Brasil é decorrente de uma orientação ideológica na condução da política econômica, que é uma orientação ideológica que está sendo abandonada no resto do mundo. Enquanto o Brasil faz austeridade, privatizações, reduz ainda mais as políticas comerciais, o resto do mundo o mundo ocidental está querendo competir com a China, até imitando em parte as políticas que a China vem adotando desde muito antes. Aí os governos dos países ocidentais estão investindo em pesquisa, em inovação, protegendo suas empresas nacionais em setores estratégicos e não tendo medo nenhum de fazer política no lado da demanda quando existe queda do PIB, desemprego alto. E mesmo como eu disse, foi até tema de dissertação de mestrado minha, houve mudança, algumas mudanças na ortodoxia em relação à política fiscal, passou a ter uma tolerância maior com uma política fiscal um pouco mais ativa depois da crise financeira global de 2008, enquanto as equipes econômicas que conduzem a política econômica do Brasil desde 2016 estão presas a um pensamento que foi muito dominante pela ortodoxia mais dos anos 70, dos anos 80 até dos anos 90.
E por fim, eu concluo falando o seguinte: olha, é, eu sou eu sou bacharel e mestre em economia pela Unicamp. Aí alguns poderiam até fazer uma objeção seguinte: para os economistas da Unicamp, a economia brasileira nunca está bem quando o governo não é do PT. Bom, mesmo, mesmo se tivesse essa predisposição a avaliar melhor governos do PT, uma coisa é fato, não é opinião. O último ano em que a economia brasileira estava bem e o governo do Brasil não era do PT foi em 1997, ano do lançamento do OK Computer do Radiohead, que foi o terceiro ano do primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Realmente estava acontecendo um crescimento razoável ainda na onda do Plano Real, mas aí isso acabou com a crise da Ásia que ocorreu naquele ano, e depois ainda veio a crise da Rússia em 1998. Aí, ou seja, o último ano do primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso e mais os 4 anos do segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso foram de razoável, esses 5 anos foram de razoável estagnação, sem crescimento do PIB per capita, o crescimento do PIB acompanhando apenas o crescimento da população. E desde 2016, quando Temer tomou posse, essa soma do período Temer e Bolsonaro, até a gente às vezes chama de um período temerário, a economia brasileira também não esteve bem. Ou seja, e em 1997, 1997 é um ano em que mesmo muita gente que vai votar nesse ano ainda nem tinha nascido. Bom, e aí se gostou desse vídeo, o de sempre, dê like e ajude a divulgar.